Dando sequência à nossa mesa aqui de modelos inovadores, nós vamos convidar o Fernando Assad, que é cofundador do programa Vivenda, negócio social que pretende revolucionar o mercado de reformas habitacionais para a população de baixa renda. Fernando Assad foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2015, organizado pelo jornal Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab. Fernando, por favor. Boa tarde. Bom, gente, devo admitir que eu não sou arquiteto, estou aqui como um intruso. Me formei na Faculdade da Frente, aqui na administração, mas, por contextos da vida, acabei me metendo num programa de urbanização em determinado momento da vida, na Zona Leste de São Paulo, no Pantanal. E, a princípio, eu não mexia muito com o tema da habitação, mas o que eu vi foi que, para minha surpresa, o programa de urbanização, que eu achava que envolvia uma transformação profunda da questão habitacional, promovia uma experiência muito curiosa, que a pessoa saía de casa e ela encontrava uma rua bonita, com saneamento, com praças, com árvores, eventualmente, tudo mais, e quando ela fazia o caminho inverso, entrava na casa dela, a casa dela continuava exatamente do mesmo jeito, cheia de umidade, sem janela, com mofo. E aquilo me gerou uma surpresa. Eu não tinha me caído essa ficha que o processo de urbanização opera nas áreas públicas. Mas, olhando sob a perspectiva do morador, da comunidade, como é que era aquilo, né? De você chegar na sua casa e ser exatamente a mesma casa de antes da urbanização. E, bom, aí fui estudar um pouco do tema e me caiu essa ficha de que, quando a gente fala em déficit habitacional, isso vocês sabem muito melhor que eu aqui na FAO, a gente está falando de uma parte que é quantitativa, de construção de novas unidades, mais ou menos 5,5 milhões, aí o dado de 2008 deve ter um dado novo, e aí onde estão os grandes programas, Minha Casa Minha Vida, onde está todo o planejamento de expansão da cidade, essa abordagem propositiva da nova agenda urbana, de como planejar cidades melhores e tudo mais, mas eu não via ninguém falando desse outro problema, que é 2 vezes maior, que é a questão das melhorias habitacionais, que o que eu entendo a nova agenda urbana chama de abordagem curativa, não é isso? Dos espaços que precisam dessa parte curativa. E aí a gente fala muito da construção e tudo isso do lado de cá, e o que tem do lado de lá, né? Quais são as grandes soluções de melhoria habitacional, que é um problema 2 vezes maior, que tem esses milhões de brasileiros morando, né? Então, olhando um pouco mais esse detalhe, se você vê esse gráfico, está um pouco desformatado, né? Mas pensando numa abordagem de mercado ou de terceiro setor, e olhando para a construção ou reforma, a gente tem aqui o que eu chamo de o quadrante Minha Casa Minha Vida, certo? Um mercado desenvolvido para a construção de unidades de habitação de interesse social, enfim, faixa 1. Aqui eu estou olhando só para baixa renda, não estou olhando para o todo, né? Empresas que operam no lado da construção. Você tem do lado do terceiro setor também uma série de organizações que apoiam o lado construção. As assessorias técnicas estão aí, movimentos, arquitetos que apoiam os movimentos de moradia na construção de novas unidades. Você tem do lado de reformas também organizações operando. Habitat para a Humanidade, o Mário vai poder falar melhor, eles estavam do lado de cá, de construção, e aqui no Brasil, em especial, olhando um pouco mais para a reforma. Soluções urbanas também, reforma. Agora, e aquele quadrante? O quadrante das empresas que estão olhando para a reforma em comunidade. O que tem? Não tem. Por que não tem? Então, foi com base nisso, com base nessa pergunta, por que não tem, que a gente começou a pensar, bom, se não tem, a gente precisa fazer, né? Como que a gente quer estruturar esse mercado, desenvolver, né, tornar mais eficiente, tornar menos informal esse mercado de reformas para baixa renda, de forma que a gente torne esse mercado atrativo para empresas, para negócios operarem, assim como, não vou dizer assim como a gente fez no Minha Casa Minha Vida, mas, enfim, usando desse mesmo movimento, né? Claro, pensando diferente do Minha Casa Minha Vida, eu costumo dizer que pelo menos de 3 formas diferentes, né? Primeiro, operando com faixa 1, que é uma coisa que Minha Casa Minha Vida tem dificuldade. Segundo, trabalhando com melhoria e não com construção.
E o terceiro promovendo a não gentrificação, quer dizer, a transformação da favela, que é o que a gente sabe que é o futuro, né? A gente não vai riscar a favela do mapa. Então, isso começou a impactar a gente falou, bom, precisamos construir um modelo de negócio que enderece aquele quadrante que está vazio e que até agora parece, bom, do pouco que eu conheço, eu não conheço nenhuma grande experiência nesse campo, né? Então, para isso, a gente montou a Vivenda, que é um negócio social que se propõe a fazer reformas de baixa complexidade, né, para famílias de baixa renda. Negócio social, não sei se é um termo claro para todos, é um termo relativamente novo. Ele mistura o mundo dos negócios com o mundo das ONGs. Então, é uma empresa, bom, nós somos uma empresa, né, só que ao invés de ter como objetivo maior, que é o que a gente aprende aqui na FEA, que é a função de toda empresa, maximizar o retorno para o acionista, você tem como objetivo maior resolver um problema social, ou contribuir para resolver um problema social. No entanto, usando mecanismos de mercado para fazer isso acontecer, dando escala e etc., né, tornando esse processo eficiente. Então, nós somos um negócio social que se propõe a contribuir para resolver o problema da inadequação de moradias no país. E aí, a gente, quando estava desenvolvendo esse modelo de negócio, a gente ficou 6 meses num processo de co-construção com moradores de uma comunidade da Zona Sul, a gente viu que as pessoas encontravam 4 principais problemas para reformar a casa. Basicamente, falta de planejamento, assessoria técnica. A gente fala, pô, não é possível, né? Então, a gente foi falar com as assessorias técnicas, viemos aqui na FAO, fomos falar com um monte de arquiteto. Do jeito que a gente tem arquiteto nesse país, vai ter gente querendo ajudar esse pessoal a reformar. E o que a gente ouvia, em alguma parte das assessorias técnicas também, putz, nós não trabalhamos com demanda pulverizada, só com população organizada. Mas e a dona Maria que quer reformar, precisa reformar, está com a casa toda insalubre? Putz, não, esse não é nosso mercado, né? E nos escritórios de arquitetura, esse aqui não vai viabilizar o meu modelo de negócio. Então, a gente começou a falar, bom, quem são os arquitetos que vão operar nesse mercado, naquele quadrante que está ali, né? Do ponto de vista de material, o que mais impactava a gente era, eu consigo comprar um saco de cimento a R$19 num grande home center. Na favela custa 31. Será que tem algum outro jeito da gente livrar esse pessoal do custo de pobreza que envolve todas as dimensões da vida dessa pessoa, né? Então, a gente foi falar com as indústrias de material de construção. Dá para a gente desenvolver um modelo? Não. Mão de obra, a mesma coisa. O bom pedreiro da favela está trabalhando na construtora, nos prédios do Itaim. O que sobra para lá é o mau pedreiro, é o pedreiro que não tem a melhor qualificação. E, por fim, parcelamento. Então, eventualmente, a pessoa até consegue financiar o material na loja de material de construção. Mas e o pedreiro? E o resto? E o arquiteto, né? E aí a gente foi falar com os bancos. O que a gente ouviu numa frase que eu sempre guardo, num dos bancos líderes de microcrédito no país, é que faltava literatura para fazer crédito para melhoria habitacional. Aí eu falei, bom, tudo bem, cada um acredita no que quer, né? Bom, o que nós fizemos então? Dado que não tem solução no mercado, é um conjunto de 4 nãos, a gente desenvolveu o nosso modelo de negócio por falta de opção. Então, a gente faz as 4 coisas. Nós temos as arquitetas, nós compramos o material, nós contratamos a mão de obra e nós parcelamos a obra para o morador, né? Bom, e a gente desenvolveu 5 kits de reforma de rápida execução, que custam, em média, R$5.000 e que operam nos cômodos das pessoas, né? E com isso a gente vem conseguindo entregar reformas em 5 dias, transformando quartos que eram assim, fazendo obras de altíssima tecnologia, como impermeabilizar paredes, abrir janelas e colocar revestimento, melhorando a salubridade dos moradores, né? Ou cozinhas, né? Que ficaram assim, e banheiros que ficaram assim. O programa Vivenda é uma organização muito nova, tá? A gente ficou estudando um tempo antes, mas de fato a gente começou a operar em abril de 2014 e com o objetivo inicial de testar esse produto kit de reforma e validar esse produto kit de reforma, acima de tudo. Então, nossa ideia era falar, vamos fazer 100. Fazendo 100 a gente vai ter um cheiro de se é possível, se não é possível. E no primeiro ano a gente fez 104 e aprendemos uma série de coisas, quanto custava, quanto que era para mão de obra, quanto que era para material, qual que era o melhor kit, qual que era o melhor nome, etc. Feito isso, a gente foi para a segunda fase, que está terminando agora,
cuja ideia era aprimorar o modelo de venda, quer dizer, validar o modelo de venda. Se o produto é bom, né, se ele é viável, agora a gente precisa aprender a vender isso bem. Então, a gente está com essa meta de entender o funil de vendas, quantas pessoas a gente precisa abordar, qual que é a taxa de conversão, para, enfim, quanto que a gente vende, e, em especial, desenvolver uma solução financeira. Porque se o banco não tem uma solução, a gente tem que desenvolver a nossa, certo? Com a meta de fazer 400. A boa notícia é que a gente já tem 409 até agora. Bom, e aqui a gente foi aprendendo uma série de coisas. A gente abriu uma loja na comunidade, que é uma loja que se propõe a ser uma loja de reforma planejada, que é o que a gente disse, né? Que é um ponto, é um one-stop shop da reforma, onde os moradores vão lá encontrar todas as soluções que eles precisam para reformar a sua casa. Contamos com um time de promotoras de venda na comunidade. A Tânia, que é essa mais da esquerda, ela foi agente comunitária de saúde por 10 anos, então ela conhece a favela inteira, enfim, está trabalhando com saúde de outra forma agora, ela costuma dizer, né? Bom, aí a gente foi aprender a fazer promoções, de fim de semana a gente abre a loja lá, coloca a bicicletinha, festa na rua e tudo mais para operar, né? E aí, mês passado, a gente vendeu 46 reformas, que para a gente era o nível que a gente pretendia chegar mesmo, acima de 40 reformas, para dar um break-even na operação, né? Começamos a desenvolver uma solução de financiamento, de poupança a crédito, então cada morador paga pelo menos 45% antes e o resto depois, dependendo do rating dele. Se ele está com o nome muito sujo, a gente faz a obra dele sem problema nenhum, desde que ele pague 100% antes, não tem problema. E com base nisso a gente foi desenvolvendo outras coisas. Hoje a gente está com outros parceiros desenvolvendo um mecanismo de crédito mesmo, validado pela CVM, etc., para fazer um piloto maior de mais de 1000 reformas. E aí com uma série de atores de crédito visando responder aquela fala do nosso amigo lá atrás de criar uma literatura de crédito para isso aqui, né? Bom, contamos com uma série de parceiros de indústria de material de construção, aceleradoras, etc. Aí ganhamos prêmio, essas coisinhas todas. E agora a gente está indo para essa fase 3, que tem como objetivo escalar o modelo. No começo do mês agora a gente assinou o contrato de locação da nossa segunda loja, que é na Zona Leste de São Paulo, né? Que é a nossa meta para 2017, que não está aparecendo aí. E a gente tem a meta de fazer 1.200 reformas no ano que vem agora. Aprendendo a fazer isso, o objetivo é começar a escalar esse modelo de fato. Quer dizer, a gente quer ter uma loja da vivenda em cada favela do país, né? Como se fosse uma franquia social ou coisas do gênero. Então, essa é a ideia, né? E, bom, tem uma série de outras coisas que eu acho que a gente vai poder falar depois, mas que a gente vem comentando muito aqui, que é da questão da economia e da cidade, né? Quando a gente investe na favela, com recursos da favela, porque todos os pedreiros que a gente contrata são da comunidade e a gente busca qualificá-los com a indústria de material de construção, tem pequenos detalhes que são muito relevantes. Por exemplo, a gente fala que um kit custa R$5.000, 50% desse valor vai para o bolso do pedreiro. Hoje, o pedreiro faz de 4 a 5 reformas por mês lá no escritório do Jardim Ibirapuera. O que a gente está falando é de uma renda de mais ou menos R$10.000 que fica lá, sem considerar o material, que é comprado local também. Porque a gente faz um arranjo com a indústria, eu quero comprar mais barato, mas eu quero comprar localmente, porque a vivenda não é uma construtora, é uma estratégia de desenvolvimento local que tem a moradia como ponto de partida. Não só a moradia no centro, mas a moradia como um ponto de partida. E a partir daí a gente vai abrindo essas cascas de cebola para incorporar os outros aspectos do desenvolvimento local a partir da moradia, né? Mas eu acho que a gente vai ter tempo para conversar disso um pouco depois. E bom, a gente está no comecinho, acho que a gente vai ter bastante trabalho pela frente aí para tornar aquele quadrante ali um mercado mais estruturado para esse nosso negócio, tá? Obrigado.